Olá! É com grande prazer que apresento a vocês o novo programa da Plena TV. Papo de Mãe, comigo, Juliana Tavares. Um programa informativo, educativo, que contará com entrevistas e participações de especialistas da nossa região. Abordaremos temas relacionados à saúde, educação, lazer e moda. E para estrear o programa, iremos abordar um assunto importante e bem delicado, o autismo. A participação especial de hoje, doutora Jéssica Amorim, Camila Morgade e Geisimara Fernandes. Confiram aí. Começando agora o programa Papo de Mãe, estou aqui com a doutora Jéssica Amorim, ela que é neuropsiquiatra com formação em neurodesenvolvimento e ela vai explicar pra gente tudo sobre o autismo. Tudo bom, doutora Jéssica? Tudo bom, é um prazer estar aqui com a senhora, prazer com você. Meu. Obrigada. E vamos começar a falar, vamos perguntar assim, sobre, as pessoas ainda não sabem, né? Sim, existem grandes mitos sobre autismo. E é legal a gente estar conversando sobre esse tema, em especial no mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo. O dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização e a gente torna o mês de abril um mês para a gente informar aos pais, aos interessados, sobre o que é o autismo, não é? O autismo ele é uma síndrome. O que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Para você ser caracterizado dentro da síndrome do espectro autista, porque você tem uma gama de manifestações clínicas, você tem que ter basicamente 3 sintomas. Eu falo para os pais que são os 3 pés do banco do autismo. Você tem que ter uma dificuldade na interação social, então são crianças que não atendem pelo nome, não brincam com os coleguinhas na escola. Você tem que ter uma dificuldade na fala, seja na qualidade ou na quantidade de fala. Porque eu posso ter crianças que falam muito, mas falam de forma ininteligível, ou seja, você não consegue entender o que essa criança fala. Então ela não se comunica. E você tem que ter interesses restritos. São crianças que gostam de brincar das mesmas coisas, veem sempre as mesmas coisas na televisão, gostam de enfileirar objetos, empilhar, separar por cores. Se a criança tiver esses 3 sintomas, ela está dentro do espectro do autismo. Associado a isso, são crianças que também têm uma dificuldade na que a gente chama de integração sensorial. Os sentidos são mais aguçados, então os cheiros mais fortes atrapalham, os sons mais altos atrapalham, o tato é mais sensível, por isso que andam na ponta dos pés. Então esses são os 3 sintomas do autismo. A interação social, a dificuldade na fala e o interesse restrito somado ao déficit de integração sensorial. Entendi. Mas assim, existem causas para o autismo? A gente chama autismo de uma síntoma. O autismo ele é epigenético. Você tem um terreno, uma genética que está em todos nós, mas você tem que ter causas externas que influenciam para esse gene se expressar. Existem mais de 400 genes ligados ao autismo, mas existem também situações que fazem esse gene se expressar e essa criança manifestar essa sintomatologia. E aí você tem uma grande quantidade de fatores, existem muitas discussões, mas nada ainda realmente confirmado na etiologia. Entendi. E tem uma fase assim da vida que aparece essas primeiras manifestações? Sim, o curso da criança autista é um curso bastante claro. Quem tem experiência no trato dessas crianças, a gente vê, assim, os pais são muito pontuais e falam de forma muito clara. A criança tem um desenvolvimento normal até 9º, 11º mês e chega a balbuciar e depois ela regride. E a primeira manifestação clínica é na fala. A regressão na fala. A criança falava mamãe, papai, e de repente ela começa a perder os ganhos. Existem alguns bebês que já apresentam manifestações clínicas mais precoces. Você consegue detectar com 6, com 7, com 8 meses. As mães chegam e falam pra gente que o bebê não olha no olho quando ela vai dar de mamar. Mas o mais clássico é a regressão na fala e a regressão comportamental entre 1 ano e 1 ano e meio.
Aí, doutora, e qual é a vantagem do diagnóstico precoce? Quanto mais, qualquer patologia, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a resposta terapêutica. Geralmente, o diagnóstico ele chega por volta de 2 anos, mas é importante para a mãe que está em casa. Se você tiver alguma suspeita de que alguma coisa não vai bem, ou se a escola pontuar, já procure o pediatra ou o neuropsiquiatra para fazer esse diagnóstico. O diagnóstico precoce é essencial para a resposta terapêutica e para o neurodesenvolvimento do bebê. E o tratamento de autismo, ele é multidisciplinar. Eu vou precisar do médico, sim, mas eu preciso de fonoterapia, psicoterapia, terapia ocupacional com métodos específicos. Então, qualquer suspeita clínica, procure um profissional especializado para ele poder indicar quais são as melhores terapias para a criança. E os autistas, eles devem frequentar escolas comuns? Com certeza. As crianças, elas aprendem também por imitação. Então, é muito importante para essas crianças frequentarem a escola comum, para elas serem estimuladas pelas próprias outras crianças e pelos profissionais que cuidam. Ai, que bom, doutora Jéssica. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os pais? Autismo não é sentença. É imprescindível o diagnóstico precoce e o tratamento para o melhor desenvolvimento do seu neném. Vocês sabem que a nutrição é muito importante para o tratamento do autista? No próximo bloco, iremos conversar com a nutricionista e ela irá explicar detalhe por detalhe sobre isso. Fique aí, voltamos já!